melhor para o candidato se seguir, de fato, a tendência de que o Piauí é um dos estados, historicamente, sempre deu boas votações para Lula. Então, o potencial de Rafael, ele ainda pode ser maior, ainda tem uma margem aí se você considerar a intenção de voto para o ex-presidente Lula. Então, as pessoas vão estar na frente da TV, mesmo que ela não pare para assistir o horário eleitoral, mas ela vai ver também as inserções. Então, acho que o grande trunfo é esse. Para Silvio Mendes, a gente está vendo aí a associação, ela é feita com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que não deixa de ser também o nome de Bolsonaro aí dentro dessa campanha de Silvio. A gente vem debatendo isso de forma recorrente aqui no Jogo do Poder, mesmo que o palanque oficial de Bolsonaro aqui no estado seja Coronel Diego Melo. E assim, apesar de Bolsonaro, sim, a gente já viu historicamente aqui nas pesquisas da amostragem, Bolsonaro tem mais de 10% de intenção de voto, não reflete para Coronel Diego, né? Então, onde é que estão essas outras intenções de voto? Então, é um ponto. Ananias, o pessoal da campanha do Silvio Mendes não gosta muito quando se divulga as pesquisas com os apoios. O motivo é claro, né? Porque ele termina perdendo gordura, perdendo voto com o apoio do que sem o apoio. O nome dele sozinho, ele trafega melhor, transita melhor. E o Rafael, por outro lado, é o oposto. Transita melhor quando tem o apoio, justamente por não ser tão conhecido como o Silvio. O nome de Lula e de Wellington, que são de fato seus aliados, termina contribuindo positivamente, agregando a imagem do Rafael e apresentando o Rafael para esse eleitorado que não o conhecia, que sabia apenas que ele era secretário de Fazenda, e como secretário de Fazenda ele tinha uma postura mais distante, até natural mesmo, da própria exigência da pasta. Então, eu acredito que os apoios, eles são importantes, não são decisivos, porque a gente tem outros elementos, mas é um elemento crucial, é um tripé. Então, o desempenho do candidato, ele se sustenta nesse tripé. Um dos fatores é o apoio. Franci? Ananias, eu diria que nós vamos conseguir observar mais o reflexo desses apoios agora, durante a campanha eleitoral em si, porque durante a pré-campanha não há aquela vinculação direta na rádio, na televisão, mas agora com a campanha, a partir do dia 26, vai ser possível. E esses dados, eles explicam bem a estratégia das duas campanhas, dos dois candidatos que aparecem na frente no levantamento. Enquanto Rafael Fontelli sempre faz essa vinculação ao ex-presidente Lula, o Silvio Mendes e sua equipe sempre faz questão de deixar a eleição apenas em âmbito estadual, não federalizar a eleição do Piauí. Então, o que a gente vai observar nos próximos dias, nas próximas semanas, é uma tentativa cada vez maior do Rafael Fontelli de se vincular ao ex-presidente Lula, percebendo esse potencial de voto, de intenção de voto, que o ex-presidente tem no estado do Piauí e que, quando vinculado a ele, o Rafael tem vantagem. Cíntia Lages. Então, eu discordo da Sávia, eu acho que os apoios eles serão decisivos nessa eleição. E a prova disso é esse impacto já da vinda do Lula, que veio basicamente por conta da campanha do Rafael Fontelli, a gente consegue ver aí. E tem uma outra coisa interessante que eu queria chamar a atenção também, o Auxílio Brasil e todos os auxílios, o pacote de bondade que veio com aquela PEC Kamikaze, eles não parecem estar refletindo na intenção de voto do eleitor. Primeiro porque não tem uma associação com o Silvio, que é o candidato melhor posicionado, se a gente puder falar assim, dentre aqueles, né, que poderiam vir apoiar Bolsonaro. Não se refletiu para o Coronel Diego, que é aquele que realmente mais veste a camisa de Bolsonaro, nem para a Jesse, que é outra candidata também do bolsonarismo. Então, fica um vácuo desse pacote de bondades aqui do estado do Piauí, pelo menos no que diz respeito a essas candidaturas. Eu não sei em relação à performance do próprio Bolsonaro. E aí eu queria lembrar, Ananias, que no dia 5 de setembro de 2018, o IBOP, antigo IBOP, hoje é o IPEC, né? Ele trouxe uma pesquisa de intenção de voto para o governo do estado aqui no Piauí. E eu vou, só por curiosidade, porque os números são muito parecidos com esse, e o tempo é mais ou menos o mesmo, né? A gente tem aí o quê? 20 dias de separando as duas, eu digo 1 ano, 4 anos depois, né?
Naquela época, no dia 5 de setembro, o Wellington Dias tinha 53% das intenções de votos e Dr. Pessoa, que era o segundo candidato, tinha 22%. Luciano Nunes também disputava a eleição pelo PSDB naquela época, tinha 15%. E Almano Ferri, 2%. Então, um percentual muito parecido, com 4 anos de diferença entre o percentual do candidato, então candidato à reeleição Wellington Dias, e do Rafael, 52%. Com a diferença que eu vejo no impacto dos apoios. Exatamente. Olha, Ari, arremata. Olha, eu quero destacar que essa pesquisa ela é um molho essencial e inescapável para o nosso debate de hoje às 20 horas. Por quê? Porque esse debate, a partir desse debate, o candidato Silvio Mendes provavelmente vai tentar deslocar a imagem dele do presidente Jair Bolsonaro. E aí, quando eu digo que ele vai tentar deslocar, é porque, gente, alguns desses outros candidatos vão tentar colar essa imagem e ele vai ser questionado sobre isso. É uma questão da qual ele não consegue escapar. Se ele conseguir resolver bem essa questão, ponto favorável para ele. Se ele conseguir resolver bem e convencer o eleitor, sobretudo, ponto favorável para ele. Já Rafael vai focar no Lula. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, que eu andei conversando com algumas pessoas dos bastidores da campanha do Silvio e eles diziam o seguinte: olha, a gente não bate no Lula porque muita gente vota no Lula e no doutor Silvio e a gente acha isso normal e é isso mesmo. Então eu não estou dizendo aqui que o Silvio vai colar no Lula, longe disso. Mas ele vai, à medida em que ele se afasta de Bolsonaro, não duvide dele falar de Lula de uma maneira positiva, ou pelo menos sinalizando o seguinte: olha, eu não sou anti-Lula, antipetista ele é, eu não sou anti-Lula. O que mostra, gente, como o Lula é o maior eleitor, né, aqui no Piauí. Ari, para avançar nesse debate, eu vou trazer mais dados para subsidiar aí a avaliação de vocês. É o potencial de transferência de voto de Lula e de Bolsonaro. Qual é o potencial de transferência de votos no Piauí dos dois candidatos a presidente da República? Vai, Ari. Vamos lá. De Lula, primeiro. Votaria em Lula? Não. Não. Votaria num candidato apoiado por Lula, né? Isso. Candidato a governador apoiado por Lula. Voto no candidato do Lula. 69,25%. Votaria no candidato de Lula. E 25,35% não votariam no candidato de Lula. 2,65% são indiferentes e 2,75% não sabem ou não quiseram opinar. Agora, votaria para governador em um candidato apoiado por Bolsonaro? Confira o resultado. Vamos lá. Votaria no candidato do Bolsonaro. 23,15%. Não votaria em um candidato de Bolsonaro. 71,30%, 35%. Indiferentes, 3,05%. E não sabem ou não quiseram opinar, 2,45%. Tá aí, então, resultado apontando uma força de transferência de voto expressiva de Lula no Piauí, Apoliano. É o reflexo também da impopularidade do presidente Jair Bolsonaro, né? Se a gente olhar para o outro lado da pesquisa. Lula, a gente sabe, tem o histórico aqui no estado do Piauí, o estado que foi berço de programas sociais como Fome Zero. Então, Lula tem essa marca aqui no estado do Piauí, mas também quando as pessoas dizem na pesquisa e da amostragem que não votariam em um candidato apoiado por Bolsonaro,